Bom dia, queridos. Hoje, quinta-feira, né? 29/4/2021, certo? Hoje nós vamos ter a nossa aula de história das páginas 254 a 256. Vai ter um trabalhinho para vocês fazerem no final da aula, eu falo, tá? No final do vídeo. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre a Inconfidência Mineira, tá? Falando um pouquinho do Tiradentes, né? Que foi quarta-feira passada, semana passada, né? Foi o dia de Tiradentes, falando justamente da Inconfidência Mineira. Olha só, vocês podem pegar quem ainda não terminou o trabalho, né? Podem pegar essa parte do nosso conteúdo, fica falando um pouco sobre a Inconfidência Mineira, tá? Então, vamos lá. Inconfidência Mineira. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participaram da organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Contudo, um dos participantes delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Estátua de Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais, 2010. Gente, Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Você sabe o que é esquartejado? Cortaram o corpo dele todinho, tá? Para servir de exemplo, tipo, para amedrontar a população na época, para que eles não se rebelassem mais. Porque era isso que iria acontecer com quem se rebelasse, não é? Ai, pense, essa época, a tirania, hein, gente? A Conjuração Baiana. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta chamada A Conjuração Baiana. Ocorrida em 1798, reuniu outros grupos populares, além de pessoas da elite. O principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravos e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos. Gente, ou seja, 1798, né? Quase um século depois foi que houve a libertação dos escravos, né? Então, assim, olha o tempo de luta dessas pessoas. Já acontecia já lá desde 1500 até 1800, lá no final, quase chegando já no século XX, né? Ai, ai, Jesus. Vamos lá. Página 255, os impostos na atualidade. Como vimos, no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia. Você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança e educação. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços políticos. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, impostos predial e território urbano, IPTU, ou os meios de transportes, impostos sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA. Outros impostos já são inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Então, vamos ver aqui o gráfico. Brasil, porcentagem de impostos em cada produto 2016. Então, carne bovina, pasta de dentes, tênis importado, bicicleta, cadernos, brinquedos, telefone celular e produtos. É o produto aqui, né? Aqui, pessoal, vocês vão escrever no caderninho de vocês esses 4 itens aqui e vão responder no caderno, tá? Caderno de história. Colégio Primavera, História, certo? Qual dos produtos tem maior porcentagem de impostos incluídos e a menor? B. Sua família consome alguns dos produtos citados no gráfico? Quais? C.
Você tinha ideia da quantidade de impostos que já estava incluída nesses produtos? D. Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? Certo? Esses 4 itens vocês vão copiar no caderno e vão me enviar, tá bom? Enviar para enviar no grupo, tá certo? Hoje mesmo, pessoal, tá? Vocês têm o dia todinho para fazer. 4 itens no instante vocês fazem, certo? E outra atividadezinha, essa daqui, pessoal, vocês vão fazer uma entrevista. E essa entrevista vai ser gravada, tá? Vocês vão pegar o celularzinho de vocês, vão fazer as perguntas e a pessoa vai responder. E esse daí vocês vão colocar lá no grupo também, tá certo? Vocês têm, hoje é quinta, até amanhã para fazer. Rapidinho vocês fazem, é só seguir esse roteiro aqui, tá bom? Então, para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa da sua família. Pode ser um de seus pais, avós ou outro parente. Siga o roteiro abaixo e anote as informações no caderno. Então, não precisa anotar no caderno. Vocês vão fazer as perguntas e a pessoa vai responder. Pode ensaiar com ela antes, né? Para ficar tudo bem bonitinho. Então, roteiro da entrevista. Anote a data da entrevista e vão colocar, olha, entrevista dia, vamos dizer hoje, 29 do 4, certo? Sim, pessoal. Aí, ele diz assim, ó, não esqueça de anotar também o nome do entrevistado. Então, você vai dizer assim, olha, gente, hoje é a minha entrevista da aula de História, hoje é 29 de 4 de 2021. Vou dar um exemplo, esse é o meu tio, Joaquim, e ele vai responder as perguntas que eu vou fazer para ele. Aí você diz assim, oi, tio Joaquim, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí você vai fazer as perguntas. Tio, você paga algum tipo de imposto atualmente? Cite alguns, 2 ou 3, né? Qual a sua opinião sobre o valor? Em sua opinião, o valor desses impostos é justo? E aí você vai fazendo as perguntas. Você acha que o dinheiro arrecadado pelo governo com os impostos é bem investido? Qual é a importância da transparência na administração dos recursos públicos? Você acredita Você considera importante que a população fiscalize o uso do dinheiro arrecadado pelo governo? Por quê? Então, na sua cidade, quais setores você acha que devem ser priorizados pelo governo na aplicação do dinheiro dos impostos e por quê? Certo? Vocês vão fazer assim, vão fazer a pergunta e ele responde, né? Poxa, é uma pessoa adulta que paga impostos, que trabalha, que conhece como é o andamento da nossa sociedade, então ele vai dar a opinião dele, o parecer dele, faz assim uma coisa bem dinâmica, certo? E aí, como é que vocês vão partilhar? Vocês vão fazer esse videozinho e aí joga lá no grupo pra gente ver a atividade que vocês realizar. Tá certo, meus amores? É isso aí, amanhã a gente tem aula ao vivaço pelo Meet. Beijinhos, tchau, tchau e até amanhã.